15 em diante. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo pregada. Ó Pai, que o teu Espírito Santo comece a agir agora na vida de todos os irmãos que estão aqui na primeira igreja, daqueles irmãos, ó Pai, que nos acompanham através das redes sociais, que todos sejam impactados, Pai, eu te peço, que todos sejam tocados, que todos sejam guiados pelo teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é casa cheia. Irmãos, principalmente nós que estamos na igreja, uma das coisas que muitas vezes nós falamos e gostamos de ver é a casa cheia. Nós gostamos de ver quando a igreja está cheia, quando as pessoas saem de casa e vêm para a igreja e nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, da presença de Deus. Quando você faz uma festa na sua casa, ou um aniversário, ou uma festa de casamento, ou um evento onde você junta as pessoas, você liga, você marca, você lembra as pessoas dizendo: olha, eu preciso de você aqui, eu preciso que você participe, e você gosta de ver as pessoas, ver a casa cheia. Nós somos seres sociais e isso faz bem. É nesta visão que eu quero que você compreenda a palavra de Deus hoje. É algo nosso, social. Você gosta quando aquela pessoa está presente, você gosta quando aquela pessoa se lembra de você. Isso faz parte do nosso contexto social. Mas tem um grande aprendizado nesta palavra, tem um grande ensinamento nesta palavra. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que são muito importantes. A primeira coisa é em 1 Coríntios 15, 58. Eu quero que você compreenda aqui, em 15:58, a visão de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso papel de trabalhadores da obra de Deus, o que é que o Senhor Jesus ensinou? Ele disse assim, olha, rogai, pedi ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, envie ceifeiros para a sua seara. O nosso papel de trabalhadores é sermos firmes e constantes. Você veja que os servos do pai de família, eles estavam ali. Os convidados não estavam, mas os servos estavam, os trabalhadores estavam. Os convidados que eles foram chamar não quiseram vir, mas eles permaneceram na posição onde eles foram colocados, de servos e de trabalhadores. Então os trabalhadores, eles precisam ser firmes e constantes, tendo muita ou tendo pouca gente, os convidados atendendo o convite ou não. Então essa firmeza e essa constância é destinada a nós, que fomos chamados para a obra de Deus, para estarmos firmes na presença do Senhor. Então a palavra é, sede firmes e constantes. O que nós vamos observar? O significado desta parábola é um significado eterno. Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, o significado desta parábola aponta para essas bodas, para esta festa que acontecerá com todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e que viveram a sua vida em Cristo durante todo o período depois da entrega total ao Senhor. Então, se você permanecer firme até o fim, você vai participar desta festa, destas bodas do Cordeiro. E você veja que a palavra de Deus diz, bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Todos nós somos chamados às bodas do Cordeiro. Então, esta parábola, ela aponta para um significado eterno. Ela aponta para algo que vai acontecer na eternidade. Por isso que nós temos que estar atentos e apercebidos ao que acontece ao nosso redor. Eu não quero que você se veja simplesmente como um convidado, mas eu quero que você se veja como aquela pessoa que foi colocada na casa de família, na casa do pai de família, para trabalhar, para servir ao Senhor com alegria. Então essa é que é a visão que nós temos que ter. Convidados, sim, nós vamos ter os convidados, porém nós somos aqueles que estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trazer um resultado para o pai de família, para trabalhar na presença do Senhor. Veja que quando Jesus dava exemplo, contava suas parábolas, ele mostrava aspectos da vida diária, do cotidiano. Então aqui, neste ensinamento, primeiro veio uma palavra. Um dos que estavam ali na mesa, no momento que Jesus estava junto, disse, mais do que felizes, ou mais do que feliz, o que comer pão no reino de Deus. Então, aquele homem, ou aquela mulher que falou isso, ouviu. Aquelas pessoas tinham entendimento de que a bem-aventurança, a felicidade maior da vida é estar com Cristo. A felicidade maior é estar na mesa comendo pão no reino de Deus. Era fazer parte do reino de Deus. E Jesus, ele mostrou que para chegar, haveriam essas coisas que nós vamos falar agora. Você veja como é a história aqui, ó. Jesus falou, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Então, uma grande ceia. Ceia nos nossos tempos de Natal,
ceia de passagem de ano novo, ceia de comemoração de aniversário, festa de aniversário, pensa como você quiser, mas isso é uma festa, é um evento onde todas as pessoas são convidadas para participar. E a Bíblia diz aqui que a hora da ceia, chegando perto ali da hora, mandou os seus servos, ou o servo, dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Então a hora de nós estarmos na casa do pai de família é hoje, é agora, entendeu? Esse é o momento. Então chegou a hora, e a hora é esta que nós estamos vivendo, porque quando a palavra de Deus fala de hora aqui, não está falando do nosso tempo, está falando de um tempo maior do que o nosso. Então está falando de um tempo de Deus, e o Senhor está mostrando isso aqui. Agora chegou a hora. Então os servos saíram para lembrar os convidados: é agora, chegou o momento, chegou a hora. E todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se é a mesma coisa que desculpar-se. Nós diríamos assim: eles começaram a dar desculpas. Não significa que essas coisas aqui sejam mentira, não. Eles realmente tinham aquelas atividades para fazer. Pode ser que eles tivessem mesmo as atividades para fazer. Porém, eles tinham assumido um compromisso de estar na casa do pai de família. Esse era o compromisso. Nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, estaremos juntos. Esse era o compromisso. Só que este compromisso que havia sido assumido, que havia sido falado, o que aconteceu aqui? Ele não seria cumprido por essas pessoas. Agora, a pergunta que eu te faço é: quando você assume um compromisso, você cumpre? Quando você fala assim: olha, eu vou fazer, porque aqui é a questão de compromisso. Eles já tinham acertado: nós estaremos juntos, nós vamos estar lá com vocês, está tudo certo para a gente estar lá. E aí eles começaram a dar desculpas. Então, disse o primeiro, eu gosto dessa parte detalhada: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. Me desculpe, mas eu acabei de fechar um grande negócio. Eu acabei de comprar um campo e eu preciso ir para lá. É uma necessidade. Então aqui está mostrando que para aquela pessoa, o interesse dela de ver o seu campo, de ver a sua propriedade, de estar lá na sua propriedade, era maior do que estar na casa do pai de família. Era maior do que o de participar, o de honrar ao pai de família com a sua presença. Irmão, preste atenção numa coisa: Deus, Ele está pedindo a nossa presença. Não é para você mandar um representante, não é para você falar assim: ó, vai lá e me representa, não. É você que tem que se representar. Você precisa estar presente. Então tinha um convite certo, era uma coisa certa. Mas ele disse: ó, o primeiro falou, não vai dar. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. Então eu vou pegar essas juntas de boi, que no caso aqui eram mais ou menos 10 bois, por aí. Eu vou colocar o arado neles e já vou começar a arar a terra. Eu acabei de comprar essas juntas de boi e eu já vou começar a trabalhar. Eu vou entrar já no serviço. Então, me desculpe, eu não vou poder ir, porque esse meu negócio aqui, arar essa terra, mexer com esses bois, é o que eu tenho que fazer. Muitas vezes as pessoas, elas praticam isso aqui, ó, com as coisas de Deus. Elas arrumam negócios, elas começam a fazer coisas e abandonam o principal, que é a casa do pai de família. Abandonam o principal, que é estar na presença de Deus. Todos eram convidados, todos haviam confirmado a sua presença, mas na hora H, na hora certa de ir para a festa, eles desconfirmaram. Então a questão aqui é: as atividades que eles estavam desenvolvendo eram mais importantes do que a palavra que eles deram, do que o sim que eles deram. Então avalie se o sim que você deu para Deus é um sim de verdade, é um sim de dizer: pode contar comigo, eu estou na presença do Senhor, conta comigo na casa, Pai, conta comigo na casa.
Porque o que o pai de família queria? A casa cheia. Era isso que o pai de família queria. Então o que Deus está falando? A minha casa precisa estar cheia. A minha casa precisa estar cheia. Ela não pode estar vazia. Mas os convidados começaram a dar desculpas. Continuou. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são situações do dia a dia. Olha, eu não posso ir porque eu casei. Mas por que não? Aproveita, vai lá e participa. O Senhor Jesus, ele continua dizendo: o servo, ele voltou e anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, diga-se comigo, o pai de família, indignou-se. Olha que coisa, indignou-se. Quer dizer, Deus, ele não vai aceitar um não aqui. Ele não vai aceitar esse não. Então, quando esse não veio, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Por quê? Naquela época, vocês já me ouviram falar muitas vezes, e você lendo o Novo Testamento você vai ver, a condição do deficiente físico naquela época, ele não tinha acessibilidade, ele não tinha acesso a um trabalho, a uma atividade que ele pudesse ter renda. Então essas pessoas eram colocadas nas ruas para mendigar. Então essas pessoas estavam na rua pedindo esmola. Então elas não estavam numa atividade regular, não estavam num trabalho regular. E a palavra do pai de família foi: traga essas pessoas. Pega essas pessoas que estão sem fazer nada neste momento e traga elas até a minha casa. E foi assim que aconteceu. Aquele servo saiu trazendo essas pessoas, pegando os paralíticos, os cegos, aquelas pessoas que tinham problema de locomoção. Talvez ele colocou numa carroça, numa charrete, trouxe e começou a juntar, e começou a colocar gente no ambiente, e ele fez o máximo que ele podia. E olha o que a palavra de Deus diz. Disse o servo: Senhor, eu já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está faltando lugar. Tem lugar vazio. Não consegui, porque o número de cegos e de paralíticos e das pessoas que estavam aí sem fazer nada na rua, dos mendigos, não foi suficiente. Ainda está faltando, está lá, está lugar vazio. E disse o Senhor aos servos: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Olha a palavra do pai de família: para que a minha casa se encha. Força-os a entrar, traga-os, vá atrás deles e traga-os, porque a minha casa tem que estar cheia. Preste atenção na palavra do pai de família: a minha casa, ela tem que estar cheia. Esta é a casa do pai de família, então ela tem que estar cheia. Os primeiros convidados deram desculpas, não vieram. Então aqui Jesus deu os exemplos, mas a verdade é que muito poucos talvez compareceram. O restante de mendigos e de pessoas com deficiência também chegaram, mas não foi suficiente. Então o Senhor, ele falava novamente: volte até que a minha casa se encha. Então, irmão, o trabalho do servo é até que a casa se encha, até que a casa fique cheia. Não pode ter um momento. Aquele servo, ele falou: eu estou fazendo o que o Senhor está me mandando, eu fui lá e trouxe aqueles que o Senhor me mandou. Então a questão é: eu estou fazendo aquilo que Deus está me mandando, eu estou cumprindo aquilo que Deus está me mandando. E o que é que o Senhor está me mandando? Encher a casa, levar a palavra, evangelizar, ministrar sobre as pessoas, até que a casa esteja cheia. Eu estou fazendo o que o Senhor está mandando. Aí o Senhor mandou outra coisa: agora força, vai, faz mais esforço, fala lá com essas pessoas, traga essas pessoas até aqui. E nós observamos aqui que estas pessoas que chegaram depois, que não foram os primeiros convidados,
eram pessoas que talvez eram improváveis de estar. Não era uma coisa certa delas estarem ali, porque elas receberam o convite primeiro. Mas como os primeiros convidados não quiseram, a casa continuou aberta até que ela ficasse completamente cheia. E o Senhor disse: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Porque os primeiros não provarão a ceia, porque eles não aceitaram o convite e eles deram desculpas. Mas veja bem, as desculpas das pessoas não impediram os servos de trabalharem para que a casa ficasse cheia. Quando você está na sua casa, e a sua casa está cheia, vamos supor que a sua casa seja uma casa para 6, 7 pessoas, e você faz lá um evento, um aniversário, uma festa, e de repente você está dentro da sua casa com 25 pessoas. Aquelas 25 pessoas numa casa que normalmente tem 7, o que vai acontecer? Elas vão sujar o seu banheiro, elas vão comer bolo, vai cair pelo chão, vão pisar e vão sair arrastando. O seu quintal vai ficar pisado, aquelas florzinhas bonitinhas que você põe, as crianças vão arrancar aquela flor e vão olhar para ela, aparecer com você, aquilo que você cultivou durante ali um ano inteiro, ela arrancou do nada e destruiu. Então a casa cheia dá um movimento. Então a casa cheia, ela traz sujeira, a casa cheia, ela traz esbarrão, a casa cheia tem falatório, é gente falando, é gente dizendo uma coisa, gente dizendo outra, e fica aquela sabe, aquela coisa da pessoa falando aqui lá no quintal e dá gargalhada e busca. Mas, irmão, às vezes, para quem não gosta do movimento, acha que é ruim, mas é a vontade do Pai. A casa tem que estar cheia. A casa cheia traz sujeira. A casa cheia traz um monte de situações, mas é assim que Deus quer. Agora, imagina a dificuldade. A casa cheia de cadeirante, cheia de cego, cheia de surdo. Você mostra uma coisa, a pessoa não vê. Você fala com ela, ela não presta atenção no que você está falando, mas o Senhor mandou buscar. Então são essas pessoas que vão encher a casa. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte: não se incomode com as pessoas, irmão, porque elas foram chamadas pelo pai de família. A nossa missão é acolher todos aqueles que o Senhor colocar para dentro, entendeu? Não vai ser fácil, não é uma relação fácil você conviver com as pessoas, porque são as pessoas que quiseram vir, são as pessoas que se dispuseram a vir, são as pessoas que encheram a casa do Pai. Então coloque uma coisa na sua mente: quando você abre para encher, quando você abre para transbordar, quando você abre a sua casa, vai chegar uma pessoa lá que você não queria, porque sempre uma pessoa traz outra, convidada por ela, que não foi você que convidou, mas aparece. Toda a festa aparece, toda coisa. Aí você vai começar a ter aquele incômodo. Mas entenda uma coisa, irmão: o incômodo do movimento de pessoas é bom para o pai de família, é bom para Deus. Então a visão aqui de Deus é: movimenta a minha casa, movimente as pessoas. Lá em Mateus também é o mesmo trecho, né? Contando mais ou menos a mesma parábola, porém a conclusão dessa parábola vai nos trazer mais um ensinamento. E disse-lhe, porque havia um homem nessa festa, olha o que a Bíblia diz: viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Porque dentro dessa parábola, é o mesmo contexto, só que contado por um autor diferente, ele acrescenta isso, que no meio desses convidados, segundo e terceiro, chegou uma pessoa que não estava trajado com a veste nupcial, porque havia um traje específico para aquele tipo de festa. Então aquela pessoa não estava trajada, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Porque vai acontecer, irmãos, das pessoas não virem da forma que nós queremos,
vai acontecendo as pessoas virem para a casa do pai de família de uma forma diferente, mas cabe a nós entender e deixar que Deus trate com cada pessoa. Foi o que Deus fez. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual que é o nosso papel de servo? É chamar. Qual é o nosso papel de servo? É ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. O nosso papel é evangelizar. O nosso papel é convidar, o nosso papel é levar a palavra, o nosso papel é ministrar, o nosso papel é fazer a nossa parte. Foi para isso que nós somos chamados. E quando nós fazemos isso, o Espírito de Deus trabalha, o Espírito de Deus toca. Mesmo que você olhando para a aparência, você olhando para aquela pessoa e não vendo nada nela, não se preocupe, são convidados do pai de família. Porque os convidados chiques, bonitos, especiais não aceitaram, estão cheios de desculpas. Preste atenção nisso, irmãos. Quando nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eis-me aqui para realizar a tua obra, eu sou um trabalhador da tua obra, então você vai sair com esse ide de Jesus, convidando, abençoando, orando, chamando, e você vai ver que a casa ela vai se enchendo. Você percebeu que a casa não se encheu de uma vez? Ela foi enchendo aos poucos. E aquele servo trazia o retorno para o Senhor, dizendo: Senhor, nós conseguimos isso, nós conseguimos isso, nós conseguimos isso. Olha aqui, Senhor. E o Senhor foi dando mais orientação, e o Senhor foi abençoando. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, as pessoas que acompanham pela internet, Deus já colocou na sua vida a visão da casa cheia. Ninguém aqui tem a visão da casa vazia. Todo mundo tem na sua mente uma casa cheia, uma casa lotada. Você profetiza a casa cheia, você profetiza a casa lotada. Só que o agente, o servo, o empregado, aquele evangelizador, o pastor, o evangelista, aquele que é enviado por Deus, somos todos nós. Então, irmãos, a casa vai ser cheia através de nós que somos os servos. Nós é que vamos trabalhar, nós é que vamos ministrar. E como é que Deus garante? Porque veja bem que foi garantido. Quando o servo saiu e falou: você tem que ir, as pessoas foram. Mas como assim? Obrigou? Foi, vocês viram? Ele disse: agora vocês já convidaram, quem não quis vir convidado agora vai vir obrigado, mas vai vir, vai encher a casa. Você compreende, irmão, os níveis? Quem deu essa autoridade para o servo? Foi o pai de família. O pai de família deu essa autoridade. Então, irmãos, existem níveis de autoridade que Deus vai conceder a você, para você ministrar sobre os convidados, para que a casa do Senhor esteja cheia. Esse nível de autoridade é o Espírito de Deus que ministra. O primeiro nível é o convite, mas o segundo, você vai falar e aquela pessoa vai tremer e vai se sentir obrigada a fazer o que você está falando. E daí não vai ser nem você, mas é o Espírito de Deus através da sua vida, porque você vai ministrar, você vai se colocar. Preste atenção, irmão. Ó, escute o que eu vou te falar. A casa vai encher. Coloca isso na sua mente. Você já tem. O Espírito de Deus está só te lembrando. Assim como você tem a visão da casa cheia, o pai de família tem também. Foi ele que passou para você. Então agora, irmão, é aquela hora em que você vai dizer: Senhor, eu vou encher a tua casa. A casa de família vai ficar cheia. Irmão, vai dar um tumulto, mas é assim que Deus gosta. Então é assim que será. Você compreende? Porque você vai entender, e quando você vê a casa cheia, você vai falar: Deus me usou para encher esta casa. Deus me usou para encher a casa do pai de família. Deus me usou para ministrar sobre as pessoas. Irmão, preste atenção. Enquanto você se colocar nas mãos de Deus, como este servo, como este trabalhador, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
As demais coisas só serão acrescentadas se o primeiro lugar for o reino de Deus. Quando você acordar amanhã, quinta-feira, você vai falar assim: olha, Pai, eis-me aqui nesta quinta-feira para ser útil a Ti neste dia. Eu quero encher a casa do pai de família. Me ajude a ser esse instrumento do céu para encher a casa do pai de família. Você compreende isso? Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos